Irmãos, como nós fazemos todas as quintas-feiras, a gente reúne aqui com o propósito de estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus, né? Eu pedi para os irmãos eu vou precisar tirar a máscara, estou um pouco sufocado, estou longe dos irmãos aqui, né, que os irmãos me perdoam ali, mas está difícil falar com a máscara aqui. E que Jesus possa nos dar graça nesta noite, né? Nosso objetivo sempre às quintas-feiras é estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo, vendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. É preciso nós conhecermos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos manda nós conhecer, o profeta Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Então, que nós possamos conhecer. Como é que nós conhecemos Ele? Através da sua palavra, não tem outro jeito, né? Então, através daquilo que Deus deixou para cada um de nós, que nós possamos vendo, mas se nós não lermos, meditarmos, nós não podemos conhecer o amor de Cristo, aquilo que Deus deixou para cada um de nós. E nós falamos a semana passada um pouco a respeito de santificação, e eu quero voltar a falar com os irmãos, concluindo, e falando a respeito do porte, porque quantas vezes as pessoas estão preocupadas assim, não, mas o importa é o interior. Mas o que fica para o lado de fora é exatamente o reflexo daquilo que está para o lado de dentro, né? Da maneira que nós estamos mostrando para o lado de fora aquilo que tem para o lado de dentro. Quando Cristo está na nossa vida, para o lado de fora precisa transparecer Cristo, não pode ser diferente, não pode ter Cristo por dentro e para o lado de fora não parecer que tem Cristo. E da mesma forma, as pessoas dizem, mas se eu ver para o lado de fora que tem Cristo, é porque Ele está para o lado de dentro. Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas Cristo quer só o seu coração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, assim, corpo, alma e espírito, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É por completo, não dá para ser só uma parte. E aqui no texto que nós lemos, o primeiro texto nessa noite, no livro de 2 Coríntios, os irmãos que chegaram depois, os irmãos que estão nos acompanhando, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, versículo que nós lemos nessa noite. Depois nós estaremos lendo outros versículos da palavra de Deus, né, que os irmãos nos ajudem também, para que nós possamos estar prosseguindo aqui um pouquinho mais. E esse versículo que diz assim, né, nós vamos ler mais uma vez, para que Deus possa nos dar graça, direção, e vamos falar com Deus mais uma vez ainda nesta noite também, mas repetindo o versículo, né, livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nós já lemos, relendo, e depois eu quero falar com Deus mais uma vez, que Ele possa nos abençoar. Diz assim a palavra de Deus: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Jesus, nós temos lido a Tua palavra nesta noite, eu quero pedir que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar direção do alto, para nós falarmos a respeito da Tua palavra. Que todos aqui, quanto tem chegado nesta noite, possa sair daqui edificado pelo Teu poder, edificado pela Tua graça. Meu Deus eterno, aqueles que também nos acompanham à distância, que o Senhor possa falar nos corações, falar na vida de cada um nesta noite. Que a Tua palavra possa fazer morada em cada coração, em cada vida, pois nós precisamos e necessitamos da Tua graça gloriosa. Ó Deus de poder, que nós não venhamos falar nada de nós mesmos nesta noite, mas que a Tua palavra possa fluir, o Teu Espírito, ó Deus eterno, possa ir entrando, ó Deus, nos corações, entrando nas vidas, e que todos, ó Deus, possam ser transformados e purificados pelo Teu poder. Nesta noite nós pedimos o Teu Espírito. Senhor, fica conosco, do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Mas a segunda carta que nós lemos aqui de Coríntios, Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, ele começa nesse capítulo 7, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessa que Paulo está falando? Do que ele está falando para a igreja de Corinto? Que promessa seria essa, né? E se nós vermos aqui, está falando para o servo de Deus, voltando tudo que ele está trazendo, especialmente para a salvação. Nós que temos a promessa da salvação,
Nós que fomos chamados por Deus para sermos uma nova criatura, para ser purificado, para ser transformado, para que Cristo pudesse habitar entre nós, porque você falou, Deus, que lá atrás, outrora, nós não éramos filhos de Deus, mas Ele nos comprou com seu sangue glorioso e deu-nos esse direito. Então nós que temos a promessa, veja que aquele que tem a promessa, não significa que ele já alcançou a promessa, foi dado. Mas ele precisa alcançar a promessa, buscar a promessa. Aquele que foi dado, olha, se você aparecer no banco tal dia, vai ter um dinheiro na sua conta. Se não aparecer, não vai ter, né? Então, a promessa está dada. Então, aquele que estiver esperando a volta de Cristo, do jeito que Ele diz na sua palavra, do jeito que Ele manda, obedecendo os seus mandamentos, tem a promessa da salvação. Aqueles que não estão obedecendo não podem ser salvos. E aqui nós observamos assim, olha, nós que temos tais promessas, e fica a pergunta para todos nessa noite, você tem a promessa de Deus na sua vida? Eu ouço sempre as pessoas cantando, e muitos alegam, dizem assim, eu tenho a marca da promessa, e ninguém vai impedir, e aí está feliz, e tanto que a marca da promessa, e a marca da promessa, mas o que é a marca da promessa? O que é isso? Deus prometeu, Ele é fiel, diz assim que aquele que, quando Ele vier buscar, achar servindo assim, do jeito que está na palavra de Deus, Ele vai levar consigo. E aquele que não estiver servindo desse jeito, aí Ele não pode levar consigo. Então a promessa de Deus é aquele que obedece, aquele que guarda, aquele que está esperando. Quando nós vemos tantos versículos da palavra de Deus, nós poderíamos ver no livro de Mateus, capítulo 24, trazendo para nós uma lista dos acontecimentos futuros que Jesus deixou para como sinais para a sua volta. E aqui quando nós olhamos, vendo no capítulo ainda 25, falando a respeito das 10 virgens, todas eram virgens. Todas estavam aguardando a chegada do esposo, todas elas, irmãos, pode ler no capítulo 25, a partir do versículo 1, que elas estavam ali às 10 aguardando o esposo. As 10 estavam aguardando. Mas quando o esposo chega, as 10 entram? Não. Por que as 10 não entrou? 5 não tinha azeite. Parte tinha, parte não tinha. As que tinham azeite entrou quando o noivo chegou. E as que não tinham azeite não entrou. O problema era do noivo? Não, o noivo falou, mandou que elas aguardassem, ela ficou aguardando. Mas diz que demorou o esposo chegar, o esposo tardou para chegar. E quando o esposo tarda, elas adormecem. Mas mesmo as que estavam adormecidas, 5, mesmo adormecidas, elas estavam ali aguardando com a promessa, pegou para si as lâmpadas e pegou também o azeite. As outras pegou as lâmpadas, mas o que faltou? O azeite. Então, o problema não era do noivo, o noivo prometeu que iria voltar, o noivo prometeu que iria buscar, e o noivo voltou para buscar, só que parte delas ainda não estava pronta. E quando o noivo chega, ele não esperou, não ficou aguardando. E aqui ele diz assim, amados, pois que temos tais promessas. Então, se nós temos essas promessas, se você tem essa promessa, você que está aqui, se tem essa promessa de Deus, o que diz aqui na sequência do versículo? Veja que ele não fala que Deus vai purificá-los. Não fala assim, olha, Deus irá purificá-lo de toda imundícia. Mas veja o que ele diz aí. Purifiquemo-nos de toda imundícia. A purificação, Jesus derramou o seu sangue para que pudesse nos limpar. Nós cantamos aqui o 402 do cantor. O sacrifício foi feito, o sangue foi derramado. Mas nós precisamos nos purificar. Não é Cristo que vai nos purificar, Ele já fez a sua parte. Agora, cada um de nós precisamos nos purificar. Então, se você tem a promessa, purifique. Você precisa estar purificando. Nós precisamos estar purificando. Cada um de nós precisamos estar purificando o que? O nosso espírito? Também. Mas é só o espírito? Não. Veja o que ele diz assim. Purifiquemos de toda imundície, da carne e do espírito. Então, a purificação, inclusive, da carne. A nossa carne precisa estar purificada.
Não é só o espírito purificado, a carne tem que estar purificada também. Então a gente olha, você diz, mortificai, pois, a vossa carne. Cada um de nós precisamos fazer essa parte com a nossa carne, o exterior, aquilo que está aparecendo. Se nós ressuscitamos com Cristo, também assim, se já ressuscitaste com Cristo, faz o quê? Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. E quais são as coisas de cima, irmãos? As coisas espirituais que ele está falando, sim, mas a gente precisa buscar essas coisas e deixar as coisas da carne, a vontade da carne, aquilo que a carne deixa transparecer. A gente sempre olha e vê, né, que principalmente quantas pessoas, né, chove, ele não vai mais no culto, fica frio, ele não vai mais no culto, se está calor demais, ele não vai no culto. É sempre ele dá um jeitinho de satisfazer a sua carne e o espírito lá que fica de qualquer jeito, mas nós precisamos purificar a carne e o espírito. É isso que diz aqui a palavra de Deus, né? A carne e o espírito aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, cada um de nós individualmente precisamos purificar também a nossa carne. Eu quero ler juntamente com os irmãos agora, né, o texto. Estamos aqui em 2 Coríntios, deixa eu aproveitar que tem outro aqui perto, né? 2 Coríntios, voltando um pouquinho, no capítulo 4, versículo 10. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 10, está pertinho aí. Os irmãos que achar, por favor, lê para nós. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, na onde? No corpo, no nosso corpo. Então, no nosso corpo precisamos mortificar. A morte de Cristo Jesus precisa aparecer no nosso corpo. E evidentemente que quando eu digo que precisa aparecer no nosso corpo, o que significa? Que o nosso corpo não pode aparecer, porque quando aparece o nosso corpo, não aparece a mortificação de Jesus. Porque vai aparecer o nosso corpo, vamos deixar os nossos corpos expostos. Nós lemos aqui, na semana passada, falando a respeito das vestes, que a Bíblia menciona que tipo de veste, do primeiro Adão que Jesus fez, do segundo homem, falando a respeito da visão dos anjos e como é que eram, que jeito eram aquelas vestes. E quando a gente traz para nós hoje, ele precisa ser do mesmo jeito, ele não pode ser diferente. As vestes do servo de Deus, ela é diferente, então ela não pode estar mostrando o corpo, aparecendo o corpo, como nós sempre dizemos para os irmãos. Quantas vezes nós percebemos que alguém, ele é cristão, ou melhor, ele diz que é crente porque está com uma Bíblia, e hoje cada vez mais está isso ficando difícil de aparecer. Porque as pessoas já não usam mais Bíblias, agora as Bíblias estão indo para o celular, então nem Bíblia tem. Então, se não tem Bíblia, fica mais difícil de saber então que ele vai indo para uma igreja. Porque não aparece a marca de Cristo, a marca do poder de Deus, a virtude de Deus na nossa vida, aparece o corpo, então a vontade da carne vai aparecendo, e a Bíblia fala que nós temos uma constante guerra entre o nossa carne e o nosso espírito. E quando a nossa carne aparece, quando a nossa carne está mais forte, o que acontece com o espírito? Fica amortecido e não pode aparecer. Então aqueles assim, olha, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. A vida de Jesus precisa estar manifestada, aparecendo nos nossos corpos. E como é que vai aparecer a vida de Jesus? Quando nossos corpos não estão à mostra, evidentemente, porque quando nossos corpos estão à mostra, o corpo de Jesus, a mortificação, a marca de Cristo, ele não vai ser manifestado no nosso corpo, porque aparece o nosso corpo. E nós, ainda que estamos tratando de coisas espirituais, mas ela se reflete também no material, no corpo, na alma. Ele precisa ser tudo da mesma forma,
interior e exterior da mesma forma, do mesmo jeito. Então, as pessoas imaginar, não, mas não tem problema, porque se eu sirvo a Cristo no meu interior, se Jesus habita no meu interior, o exterior pode ser de qualquer jeito. Mas como é que eu sei que Cristo habita no nosso interior? De que jeito que eu vou saber que Cristo está no nosso interior? No exterior. Porque o interior eu não consigo ver, ninguém consegue ver, os irmãos conseguem ver o meu interior? Impossível, não dá para ver o meu interior. Mas através do exterior a gente consegue ver a marca de Cristo, a gente consegue ver a diferença. Por isso que lá em Malaquias sempre nós lemos falando que vereis outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Sempre tem uma diferença em tudo. O servo de Deus, ele sempre distingue dos demais, porque a nossa preocupação é sempre com a salvação, e a salvação é algo que é interno, mas que nós buscamos sempre o nosso espírito. Então a carne não importa muito o que vai aparecer para o lado de fora, porque importa que para o lado de fora apareça não o nosso eu, mas apareça a marca de Cristo, a vontade de Deus, o Espírito de Deus sempre na nossa vida, né? E aí eu quero ler juntamente com os irmãos ainda, que os irmãos me ajudem, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O mesmo Deus de paz, aqui no meu está santifique em tudo, na versão do irmão assim, completamente. Santifique completamente. Olha que coisa interessante. Ser santificado por completo, né? Toda a nossa vida precisa estar santificada. Quando nós falamos na semana passada sobre santificação, o que é ser santo? Separado do mundo. A santificação é o ato de nós de separarmos do mundo. Então o que ele diz aqui? Que o mesmo Deus de paz vos santifique. Ele nos santifique. É lógico que nós precisamos nos purificar, mas a santificação vem dele, até porque só ele é santo. Se só ele é santo, só ele pode dar a santidade, a santificação para cada um de nós. Em tudo, o vosso espírito. O espírito precisa ser santificado, evidentemente. A nossa alma e o corpo. Veja que aqui, né, ele diz assim, espírito, alma e corpo. Então o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma, o vosso corpo, sejam plenamente. Esses irmãos lembram muito bem dessa palavrinha plenamente. O que significa plenamente? Pleno, completo, total. O meu espírito, a minha alma, o meu corpo totalmente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é vinda? O que ele se refere à vinda? Ele está falando do quê? O que é a vinda de Cristo? A volta, o arrebatamento da igreja, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, ele precisa ser conservado para o arrebatamento da igreja, para estar com Cristo. Veja que quando nós falamos de nós conservarmos a nossa vida, consagrarmos a nossa vida, santificar a nossa vida, santificar o nosso corpo, não é só para essa vida, nós estamos pensando na vida futura. E a Bíblia fala que se nós estivermos esperando Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque esperamos Ele só para essa vida. E quantas pessoas estão esperando Cristo só para essa vida? Quantas pessoas que estão procurando prosperidade, riqueza e bens dessa vida, e não estão procurando a vida eterna. E todas essas coisas vão ficar aqui. E por isso que diz a palavra de Deus que nós não devemos juntar tesouro na terra. Não é que o irmão não pode adquirir bens, pode adquirir bens, não tem problema nenhum, mas nós devemos juntar tesouros
no céu. Sempre buscar tesouro no céu, porque se a nossa vida estiver presa aqui, se nós guardarmos tudo aqui para essa vida, nós não vamos querer sair daqui, vamos querer ficar sempre aqui, porque aqui está bom demais e tudo que nós queremos está aqui. Mas se nós guardarmos no céu, quando Cristo estiver buscando a sua igreja, remindo a sua igreja, levando para estar com Ele, nossa preocupação de nós consagrarmos a nossa vida, de nós purificarmos a nossa vida, de nós estarmos com a nossa vida pronta para o arrebatamento, para estarmos com Cristo Jesus, é porque tudo aqui já foi purificado, até o nosso corpo, né, precisa estar purificado para isso estarmos com Cristo. Eu sempre digo para os irmãos, quando a gente vai preparar para ir para algum lugar, quando o irmão vai viajar para um lugar, uma cidade, sei lá, vai lá para o Canadá, que o irmão sabe que é muito frio, o que o irmão começa a fazer? Com agasalho. Eu falo, eu não tenho agasalho, porque aqui é calor, então a gente não tem roupa suficiente para passar temperaturas negativas. Agora começa arrumando, porque lá é frio. E quando a gente está pensando em ir para o céu, o que eu preciso me preocupar? Como é que é o céu? Eu preciso estar de acordo com o que é lá no céu. Quantas vezes nós fazemos, né, principalmente as pessoas, tantas denominações por aí, têm o hábito de fazer a oração do Pai Nosso. E o que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Qual que é a vontade de Deus no céu? Completa. Como é que as pessoas se portam no céu? Do jeito que é no céu, eu preciso fazer aqui na terra agora, irmãos. Não é depois, lá no arrebatamento, porque se eu não estiver pronto para o arrebatamento, não vai no arrebatamento, não tem jeito. Então, quando a gente, ou no arrebatamento, ou quando as pessoas deixarem individualmente a sua vida para estar com Cristo Jesus, e por isso que Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses, diz assim, o mesmo Deus de paz santifica em tudo. E todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o seu corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa preocupação com a santificação, com a nossa alma, com o nosso corpo e com o nosso espírito. Ainda mais o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Muito bem. Culto racional. O que é um culto racional? Raciocínio, a gente pensa como é que deve ser feito, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é a gente entendendo o que nós estamos fazendo. E aqui, Paulo faz um pedido, né? O escritor aos Romanos, né? Queremos que seja Paulo, faz um pedido, rogo-vos, peço-vos, imploro-vos, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pelo sacrifício que Deus fez. Quantas vezes a gente usa essa expressão, nós como seres humanos, irmão, pelo amor de Deus, né? Faz isso. E Paulo aqui, o escritor, né, dizendo da mesma forma, rogo-vos, eu peço-vos, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O vosso corpo precisa ser oferecido a Deus em sacrifício. O que é isso, oferecido? Oferecido é quando eu ofereço, não é quando alguém força eu fazer alguma coisa, mas quando eu voluntariamente vou lá e ofereço. Então, assim, olha, que apresenteis, vós apresente, cada um de vós vai lá e dá o seu corpo, coloca o seu corpo em sacrifício. Que sacrifício? Santo, ou melhor, sacrifício vivo,
santo, agradável a Deus. Então, quando nós falamos a respeito do porte do servo de Deus, por que o servo de Deus deve trajar de uma forma decente, é porque você precisa se apresentar para servir a Deus. O vosso culto, com raciocínio, com alegria, parte de tudo, né? Todo o seu corpo precisa estar santificado diante de Deus. E aqui, quando nós olhamos, né, vemos quando diz aqui, o que está querendo dizer com isso, né? A gente vê aqui, tem umas anotações feitas assim, olha, que o exterior da pessoa tem que tomar bastante cuidado, pensando o quê? Penteados, né? Quantas vezes a pessoa faz lá um penteado de acordo com o mundo, de acordo com a atriz, de acordo com o jogador de futebol, corte de cabelo, de acordo com o jogador de futebol, de acordo com o seu ídolo, de acordo com a sua com a atriz, de acordo com a cantora, de acordo com não sei o que lá, tudo. São todas coisas de pessoas do mundo, e a pessoa está lá, não, mas eu sou servo de Deus. Será que pode ser servo de Deus dessa forma, com seu corpo desse jeito, parecendo com os ídolos mundanos? Aliás, não poderia nem ter o ídolo mundano falando de ídolo, né? E a gente olha a respeito disso, joias, penteados, vestidos pomposos para apresentar o vosso corpo em sensualidade. Quantas vezes as pessoas estão preocupadas mais com a sensualidade? E isso, irmãos, é preocupante, porque a gente começa observando que as pessoas começam usando e começam vindo para o templo e diz que vai adorar a Deus. Mas como é que eu posso adorar a Deus se às vezes a pessoa canta até muito bem, toca muito bem, tem uma voz muito boa, e canta, e apresenta, e faz, mas como é que está o seu corpo? Como é que está o seu exterior para que possa estar apresentando diante de Deus? Então precisa tomar bastante cuidado, porque diz a palavra de Deus, né, que as irmãs, elas são filhas de Sara, filhas de Sara. E Sara tinha um porte diferente, não era como a Jezabel. Os irmãos já ouviram falar de Jezabel? Né? Jezabel também tinha uma característica diferente. E é interessante que quando a gente olha aqui, nós vamos observar, na Bíblia, quando se fala de mulheres, principalmente com questão de pintura, quem que a gente observa que pintou-se para uma ocasião especial? Jezabel. A gente não vê falando que Sara se pintava. E a Bíblia não fala que as irmãs, que as servas de Deus, são filhas de Jezabel, pelo contrário, são filhas de Sara. E se são filhas de Sara, precisa parecer-se com Sara, não pode parecer com Jezabel, né? Aqui o texto que diz lá, eu quero que os irmãos nos ajudem, por favor, lá em 2 Reis, capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 10. A gente não vai ler tudo, né? Evidentemente, que não dá tempo. A gente vai ler o 9, 10 e depois o 9, 30. E os cães comerão a Jezabel, no pedaço de campo de Gisel, não haverá quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. Bom, aqui havia uma profecia do que aconteceria com ela, porque os irmãos sabem que Jezabel, né, era a profetisa de Baal e fez tantas coisas ali, todas que desagradavam a Deus. E agora no versículo, era uma profecia do que aconteceria com ela, né, os cães comeriam o pedaço dela, que ela não seria enterrado diante dos seus problemas, diante dos seus delitos, diante dos seus pecados. E no versículo 30, né, os irmãos leia por favor o 30. Amém. Até que os irmãos podem ler depois em casa o texto, veja o que aconteceu. E ela realmente morreu, caiu, foi lambida pelos cães, ela morreu nessa sequência aí. Mas assim que, ouvindo que Jeú vinha para matá-la, né, o que ela faz? Pintou-se em volta dos seus olhos. Além de pintar
enfeitou a sua cabeça, para que pudesse morrer toda chique, toda adornada, de acordo com o mundo, né? Então veja, quem a Bíblia fala que pintou foi Jezabel. As irmãs, elas não são filhas de Jezabel, as irmãs, pelo contrário, são filhas de Sara. E Sara, nós encontramos uma mulher diferente, uma mulher recatada, uma mulher que não andava segundo o mundo, não andava segundo os desejos do diabo, mas era uma mulher diferenciada. E nós observamos aqui quantas pessoas hoje que têm a preocupação. A gente olha e por que as pessoas se pintam, irmãos? Principalmente trazendo, no caso de mulheres, qual que é a intenção da pintura? Os irmãos já pesquisaram por que as mulheres se pintam? Se embelezar. De acordo com o mundo, diz que é para ficar mais sensual. Que fica, uma mulher pinta o olho, coloca os cílios postiços, passa blush, passa isso, passa aquilo outro, para quê? Para que fique mais sensual, para que desperte o desejo sexual em outras pessoas. E quando a gente olha para isso é para um servo de Deus? Não, de forma nenhuma. Então, quando a gente pensamos em pintura, de qualquer tipo de pintura, não é para o servo de Deus. É pintar o cabelo? Também não, porque aquilo que Deus fez é perfeito e, querendo ou não, né, se a pessoa alcançar uma determinada idade, e graças a Deus, né, porque aí a pessoa acaba tendo seus cabelos brancos. Como é que é a única maneira de não ter os cabelos brancos? Morrer enquanto está preto, aí não fica branco. Mas também ninguém quer morrer novo, né? Então quer ficar mais velho. E aí ficou mais velho é parte. E quando a gente olha lá para trás, no Antigo Testamento, vê que isso era uma glória. As pessoas deveriam respeitar as pessoas que chegavam a ter os seus cabelos brancos. E a gente olha para isso, vendo que o servo de Deus, tanto homem como mulher, não pode estar usando pintura nos seus cabelos, pintura no rosto, pintura nos olhos, pintura onde quer que seja, porque como é que isso tem a ver com santificação do espírito e da alma e do corpo? Se os irmãos têm alguma coisa de santificação nisso? Não tem. Está ligado à sensualidade. Quando nós até lemos na semana passada, falando de sensualidade, lá em Gálatas, sensualidade é o quê? É fruto do espírito, segundo Gálatas 5. É obra da carne. E nós não devemos estar de acordo com a obra da carne, mas de acordo com o Espírito. O servo de Deus é espiritual. O servo de Deus, ele tem a marca de Cristo. O servo de Deus precisa ser cheio do poder de Deus, cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, essa questão de pintura é para as pessoas do mundo. E as pessoas, não, mas as mulheres hoje mais modernas, as cristãs mais modernas, as crentes mais modernas, não tem problema nenhum realmente. As crentes modernas não tem. Mas o servo de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre o mesmo. E Jesus Cristo, será que ele é moderno? Ou ele já é antiquado, Jesus? Já ficou no passado? Jesus é atual, irmãos. E Jesus continua no futuro. Aliás, o único que continuará para sempre é Ele, não tem outro que continuará para sempre. E o que Ele quer? Santificação. Ainda eu quero ler juntamente com os irmãos o livro de 1 Pedro. Sim. Sim, irmão, o pastor dizendo ali, né? A pessoa quando pinta os lábios, passa o batom, para ficar com a impressão dos lábios mais carnudos, que é uma impressão, um símbolo da sensualidade, para destacar a sensualidade. E todo esses, uma vez eu fiz, né, uma pesquisa, lendo artigos sobre essas coisas de pintura, e tudo, irmãos, que eles tratam para que a pessoa se torne mais sensual, está lá, com todas as letras, né, nas revistas femininas, para que a mulher se torne mais sensual, é através da pintura. Então, nos lábios, põe que fica mais atrativo, mais atraente, dos olhos que chama mais atenção, destaca mais, tudo a ver
com relação à sensualidade. Nós mencionamos na semana passada essa palavra sensual. O que significa sensualidade? Sensualidade é tudo aquilo que é feito para despertar o desejo sexual. É sensualidade, é isso que diz. Essa palavra sensualidade. Agora imagina, um servo de Deus está interessado em despertar o desejo sexual nas outras pessoas? Claro que não, né? Ele precisa aguardando, é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo está aguardando para encontrar com o noivo. E não para estar preocupada para se dar a lascívia, né? As pessoas estar desejando um servo de Deus de forma nenhuma. Não é isso o propósito do servo de Deus. O propósito do servo de Deus é adorar a Deus, engrandecer a Deus, estar na presença de Deus sempre. É isso que o servo de Deus deve estar fazendo, e não dando-se a pintura, seja dos lábios, para ficar mais sensual, mais carnudo, ou dar essa impressão, e no final é tudo falsidade, né? Falsidade, ilusão, e fica tudo aí, né? Artificialismo, não tem nada de natural nisso tudo, né? Tudo falso. E é tão interessante quando ele fala de falsidade, o servo de Deus ele nunca é falso, né? Ele é autêntico, ele tem que ser sempre autêntico, o servo de Deus. Não tem falsidade no servo de Deus em nada, nem no seu espírito, nem na sua aparência, nem no seu jeito de ser, de agir, de tratar. Ele é sempre autêntico, ele não pode ser falso de forma alguma, né? Ter uma aparência mundana, até porque a aparência mundana ela passa, e é mundana, como nós já estamos falando aqui, aparência mundana. Nós temos que ter aparência celeste, aparência do Espírito, aparência de Cristo. A gente olha sempre, né, tem aquele texto que fala de João Batista, quando foi falado que Jesus Cristo estava ali pregando e pessoas eram batizadas e foram falar para Jesus. E Jesus assim, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Veja que o servo de Deus é sempre ele diminui e que Cristo cresça, né? Antigamente, né, a gente cantava aquele corinho, assim, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Mas hoje nós vemos assim, convém que nós cresçamos, a gente quer aparecer, a gente quer crescer, a gente quer nós, e nós, e nós, e nós, e não tem jeito de Cristo crescer nisso aí. Amém? Vamos ler ainda em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Amém. Veja, que diz aqui, vós sois filhas de Sara, não de Jezabel. E aqui, ele vai tratando, né, pegando de trás para frente, ele diz assim, assim também adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Como adornava as antigas mulheres, as santas mulheres. O que é santa mulher? Será que está falando de uma imagem de escultura aqui? Não. O que é uma santa mulher? Mulher separada do mundo, uma mulher separada do pecado, mulher que serve a Deus. E aqui ele trata, olha, como é que se adornava
antigamente as mulheres que serviam a Deus. De que jeito, lá atrás, no passado, as mulheres se adornavam? Não hoje. No mundo atual, no mundo moderno, no cristianismo moderno, no cristianismo que foi atualizado pelo ser humano, como é que é hoje? Bom, hoje, do mesmo jeito que é no mundo, é dentro do templo, dos templos religiosos, as pessoas são cristãos, não precisa mudar, Jesus só quer o seu coração, se o seu coração estiver bom. Ok, está tudo certo, Deus só está interessado no seu coração. É isso que diz o evangelho atual hoje, né? O evangelho do mundo, não o evangelho de Cristo. Mas como diz aqui a palavra de Deus que adornavam, que se vestiam, que se trajavam antigamente as santas mulheres de Deus. Que jeito? Da mesma forma que era lá atrás, ele está orientando para ser nos dias atuais. Quando a gente olha para a igreja primitiva, quando nós olhávamos lá para o início, quando Deus faz a promessa para Abraão, a mente aqui é a mesma, não mudou, voltando para aquele tempo que estava lá. E aqui ele vai tratando assim: vós mulheres, primeiro sejam sujeitas a vossos próprios maridos, para que se alguém não obedece a palavra, pelo porte seja o ganho. Aí diz assim: considerando a vossa vida casta em temor. O que é casta? Limpa, santa, pura, considerando a vossa vida pura, pureza, santa, né? Santificação. Veja, santas mulheres, considera a sua vida santa, a sua vida pura, no temor. Temor de quem? Temor de Deus, temor de Jesus. Temor é o mesmo que medo? Não, temor não é o mesmo que medo. A gente fala: eu temo a Deus, eu tenho medo de Deus. Não, ter medo de Deus não resolve, né? Nós precisamos ter o respeito para com Deus, guardar os mandamentos de Deus, entender o que Ele está falando para cada um de nós. É isso que ele diz assim: então, ter a vida pura no temor de Deus. Aí ele começa dizendo: o enfeite delas não seja o exterior. O que é enfeite? Começa colocando coisa para ficar mais bonito, não é? Bonito para quem? Aí que está o problema, né? Está enfeitando. O enfeite que a gente está colocando não faz parte dali, mas ele é colocado, ele é acrescentado, e as pessoas começam a se enfeitar para ficar melhor, para ficar mais bonita. E aqui diz a palavra de Deus: o enfeite não seja o exterior, o enfeite esteja no interior, o adorno esteja no interior. O que é que ele está falando? Como é que nós podemos adornar o interior? Mas se adornar o interior não dá para ninguém ver, não é? Eu estou colocando um adorno lá dentro, quem vai ver lá dentro? Que jeito que é isso? O adorno que ele está falando é colocar a presença de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida. Se estiver adornada pelo poder de Deus, todo mundo vai ver para o lado de fora, irmãos. Não tem coisa melhor do que nós estar cheio do poder de Deus. A pessoa cheia do poder de Deus é totalmente diferente. Não precisa, de forma nenhuma, se emperequetar. Como é que se diz por aí? Igual é feito, às vezes a gente fala assim, as pessoas usam às vezes uns trajes, umas roupas que fica parecendo as árvores de Natal, né? Lembra das árvores de Natal, final do ano, que as pessoas colocam aquele monte de coisa brilhosa e depois ainda colocam umas luzes, né? Para que aquilo fique chamando atenção. Então, de longe aquilo vai chamando atenção. E isso é tão interessante porque existe umas roupas que é exatamente parecida com essas luzinhas de árvore de Natal que é colocado no final do ano. Os irmãos já repararam isso? Ela tem um brilho que, conforme a pessoa se mexe, reflete a luz, ele dá um brilho diferente. Então, se vira para cá, ele dá um brilho, ele vira para lá, ele dá um brilho, e está um adorno, chama atenção para aquilo. Mas o servo de Deus, ele não precisa chamar atenção para si, né? Ele precisa estar revestido do poder de Deus, revestido da graça de Deus. É isso que a igreja de Deus precisa nos dias que nós vivemos. A diferença é ter o poder de Deus. O que menos existe hoje, irmãos, é o poder de Deus na vida das pessoas. As pessoas, existem por aí tantos templos suntuosos, bonitos, maravilhosos, mas falta dentro do templo pessoas cheias do poder de Deus. O que faz a diferença é o poder de Deus na vida das pessoas. O que Pedro está escrevendo
o que Pedro deixou, o que ele está falando para nós como igreja de Deus, especialmente aqui tratando das mulheres, mas dos homens da mesma forma, que para os homens também existem algumas coisas chamativas, e não é isso que diz aqui. Diz a palavra de Deus que o enfeite precisa estar no interior. O servo de Deus, adornado do poder de Deus, cheio da graça de Deus, é aquele que quando ele ora, a pessoa sente a presença de Deus. Aquele que quando fala de Jesus, as pessoas sentem o poder de Deus. Quando ele está ali do lado, a pessoa sente que entrou um servo de Deus diferente ali. É isso que precisa ter na nossa vida, e não pelo traje, alguém imaginar alguma coisa pelo que ela está vestindo, né? Então, assim, o enfeite não seja no exterior, para a parte de fora. O enfeite não seja no frisado dos cabelos. O que é frisar os cabelos? Fazer frisos no cabelo, né? Enrolar o cabelo, a pessoa tem o cabelo liso, fazer o cabelo, dar uma encaracolada, né? Dar uma enrolada no cabelo para ficar mais bonito. E aqui a gente olha para cá, olha, você não pode fazer friso, e o contrário? Alisamento. Não está no mesmo. Né? Porque está falando para você não fazer os frisos e tirar os frisos, né? Desenrolar, um enrola, o outro desenrola, um vai fazendo para o que tem o cabelo liso, que é o cabelo enrolado, o que tem o cabelo enrolado, que é o cabelo liso, e vai achando que fica melhor. E aí você nunca sabe a pessoa o que ela é, se ela tem o cabelo liso, tem o cabelo enrolado, e não é isso que diz a palavra de Deus. No uso de joias de ouro, olha, se não pode usar joias de ouro e bijuteria. Não fala nada de bijuteria, não é? Então a pessoa fala, ó, mas joia de ouro não pode, mas bijuteria a Bíblia não fala nada, então vão de bijuteria, né? Olha, mas se não pode de ouro, vai poder bijuteria, irmãos? Pelo amor de Deus, né? E aí a gente olha para isso, e às vezes as pessoas, às vezes eles fazem, aqui ele diz na sequência, né, na compostura dos vestidos. Aí, já que não pode então usar a joia de ouro ou bijuteria, às vezes a pessoa faz uma roupa, compõe costura, e na costura enche de brilho, enche de coisinha, enche de negócio. Uma vez eu estava num casamento, eu vi uma irmã de longe, eu olhei assim e falei, nossa, a irmã está de colar, né? Ficou olhando assim. Aí quando chegou perto, viu que não era o colar. Era um detalhe que tinha na roupa, que estava cheio de pedrinha, que fazia uma voltinha assim, mas você olhando de longe parecia que estava de colar. Não é a mesma coisa? Qual que era a diferença? Só não está pendurado no pescoço. E é por isso que Pedro escreveu, falando assim, não na compostura dos vestidos, com essas coiseiradas, não é desse jeito. O servo de Deus é diferente no interior, não é por fora. E a gente olha para isso e vê quantas pessoas, especialmente, né, quando tem casamento, né, que a gente tem um casamento, a gente olha muito isso. O casamento parece que Deus dá liberdade para as pessoas pecar. Vocês já repararam isso? Mas é casamento. Mas e daí que é casamento? O casamento, na onde fala na Bíblia que no casamento pode? Se não pode, na compostura, se não pode usar, se o servo de Deus diz aqui que não é isso que ele está falando, o exterior, não está falando que é para o casamento. Então, às vezes a pessoa, a gente olha, o servo de Deus, ele vai lá, e aí, olha, mais uma roupa de festa para a mulher, somente vestido, é difícil, e mais aqui na nossa cidade, que é muito quente, é tudo sem manga. Daí a irmã pega lá a blusa, o vestido sem manga, e põe põe um lençol aqui por cima, aí o lençol cai, vai tirar a foto, está tudo parecendo, irmãos. De onde que tira uma coisa? E parece, eu não sei se é lençol menor, porque é só um pedaço de tecido que coloca ali por cima, um chale, né? E coloca aquele negocinho ali por cima e está tudo por fora, qualquer jeito ele descuida, o chale cai e puxa, aí põe lá e fica tentando tampar. E é muito interessante, isso não só em casamento, a gente vê isso muitas vezes em cultos, muitas vezes a pessoa está com uma roupa meio indecente, né? E aí ele vai cantar, o que ele faz? As irmãs usam véu, né? A irmã cata o véu e segura aqui e tampa aqui fica segurando, né? Ela tem que cantar segurando, porque se soltar parece que não pode.
O véu não é para isso. Aonde o irmão tirou isso da ideia que o véu é para tampar as vergonhas que estão aparecendo, o pudor que não está tendo, a falta de casta, a vida não está casta, não está pura, aí joga o véu para cobrir, e aí que ficou pior ainda, porque o véu é para santas mulheres de Deus orarem, não é para tampar o que está aparente, que não deveria estar aparente. Então veja que é um total descontrole, desconexo com o que fala a palavra de Deus. E aí não pode Deus operar de forma nenhuma. Porque aonde tem a carne, aonde tem a presença, onde o homem aparece, aí o Espírito não aparece. E convém que Jesus cresça, convém que Ele apareça, convém que nós diminuamos, e para que Cristo possa crescer cada dia na nossa vida, Então aqui, não no ouro de joias, na compostura dos vestidos, e o restante nós lemos aqui e falamos. Então, a gente olha para isso e vê, olha, tomar cuidado, as pessoas que usam esse tipo de roupa. Quantas vezes nós temos visto com preocupação, As pessoas hoje, infelizmente, a gente come muito, A gente engorda um pouquinho e a roupa fica apertada. Não sei se é isso ou que a gente compra roupa apertada mesmo. Aí a gente vê, cata lá uma roupa agarrada que só vendo, E está lá, e quantas vezes a pessoa está com uma roupa tão justa, mas tão justa, que às vezes às vezes a hora da brincadeira, Uma vez alguém diz assim: olha, Deus é justo, mas sua roupa, hein? Está mais justa que Deus, essa roupa, Está tão justa, tão agarrada que, olha, se a costura não for tão firme, ela não vai dar conta, ela vai arrebentar. E a gente olha, para que a pessoa põe uma roupa tão agarrada? Qual que é a intenção? Lascívia. Mostrar o corpo. A roupa está tão agarrada que aí muitas vezes dá para ver, ou pelo menos o desenho da roupa íntima, inclusive, que a pessoa está lá. Isso não é para o servo de Deus. É isso que Pedro está falando aqui. Então a gente olha para isso com roupas agarradas. Quantas vezes pessoas usam roupa transparente, Isso é um problema também. As pessoas estão lá que dá para ver do outro lado, Então isso não é o porte do servo de Deus aqui. Roupas curtas, muitas vezes a roupa é longa, mas tem uma coisa, o decote. Já ouviu falar do decote, O decote que às vezes a gente já viu, às vezes a pessoa está lá e ela vai abaixar, O que acontece na hora que ela vai abaixar? Precisa pôr a mão, porque senão aparecem os seios. Qual é o problema dessa roupa que a pessoa, na hora que ela vai abaixar, ela precisa colocar a mão? Ela não está decente, porque imagina, tantas vezes as pessoas estão com criança e a hora que ela abaixa, ela vai segurar a criança, então não tem jeito de colocar a mão. Quando não tem jeito de colocar a mão, o que acontece? Os seios vai para a mostra. Então o servo de Deus, irmãos, ele não está preocupado em mostrar o seio para as pessoas. As mulheres não estão preocupadas em mostrar os seios. Então tomar cuidado em relação a isso, Porque isso não faz parte do servo de Deus. A gente olha para cá, a palavra de Deus, não é isso que diz a palavra do Senhor Jesus. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, sim. Sim, ostentoso, ostentação. O que vem essa coisa de ostentação? Pomposo, aparentoso e vaidoso. Vaidoso, para sair mostrando. Quando se fala de ostentação, a gente lembra muito do tal dos cantores de rap, que fala de ostentação. O que eles fazem? Eles colocam um monte de joias para estar ostentando, mostrando, aparecendo. Então, qualquer coisa que a pessoa faz, ou para volume, ou para tirar volume, para aparecer, ele vai acabar caindo no mesmo ponto, Sim. A classe S Monteiro é uma mulher que está acompanhando. Como é que Classe S. Ela está perguntando se usar aliança também não é errado, porque não tem muito dela, ela acha que é errado. Eu estou perguntando a respeito de aliança. Aliança é de ouro, e aí, como é que faz? Veja o que diz aqui. Isso causa muita discussão, já vi causar muita discussão,
O que diz aqui a palavra de Deus? O enfeite não seja o exterior. Eu entendo. Irmão, se você está... Para que você usa aliança? É enfeite? Então não usa. Para enfeitar, não pode. Lá atrás, um dia nós fizemos um estudo sobre isso aqui, quando Deus faz um pacto, uma aliança, né? Aliança, na verdade, não é o anel, é o compromisso que a pessoa faz. Quando a pessoa faz, lá atrás, quando Deus fez um pacto com o homem, uma aliança com o homem, o que Deus fez? Deu um símbolo para isso. Ele pegou e colocou um arco-íris no céu e está a marca da aliança. O arco-íris não é a aliança, é a marca da aliança que ele havia feito. Lá atrás, quando os homens faziam alianças no Velho Testamento, havia um que chamava do homem dos pés descalços, que ele pegava e dava o sapato. O sapato era aliança? Não, era a marca da aliança, o símbolo da aliança. Outros compromissos que tinha, a pessoa oferecia alguma coisa como símbolo daquela aliança que ele havia feito. O que existe hoje, aí sai muita discussão, quem inventou a aliança, foi a Igreja Católica, eu sinceramente não sei quem inventou o anel chamado aliança. O casamento é a aliança, é o compromisso. Normalmente se oferece alguma coisa como símbolo desse compromisso feito, né? Então, assim, olha, eu, em vez de dar um anel, eu vou dar uma fazenda para a pessoa, ela não pode vender, que é o símbolo da aliança, não tem problema nenhum. Eu vou dar um carro, eu vou dar, qualquer coisa que a pessoa ofereça. Normalmente é feito um anel que é dado como símbolo do compromisso entre as pessoas. Então, assim, no meu entender, se você está usando aliança como enfeite, é pecado. Não pode. Por que não se deve usar anel? O que é o anel? É o enfeite, então não se usamos anel, não usa brinco, não usa nada que é um enfeite. Mas se ele é dado como símbolo do compromisso feito, particularmente eu não vejo que isso seja pecado, embora a Bíblia diz, se você comer carne e escandaliza seu irmão, não come carne. Não por causa da carne, mas por causa do seu irmão que está vendo ele comer carne. Então, causa muito isso. Eu vejo, olha, o anel da aliança, você está usando ele como enfeite, é pecado. Não é como enfeite, é como um símbolo. Eu não vejo que seja o pecado nesse sentido especificamente, né? É uma visão que, assim, dá muita discussão, pode-se falar muito sobre isso, então, particularmente, eu não vejo isso como pecado, e não se encaixaria aqui nesse caso específico, porque embora ele seja de ouro normalmente, quando a pessoa pode, quando não pode dar de latão, né? Mas é um símbolo do relacionamento que ele está dando ali, então eu não vejo que isso seja o enfeite em si, mas se for enfeite é pecado. Tudo que você coloca como enfeite na roupa, no corpo, é pecado. Amém? Não sei se eu consegui ser claro. Muito bem. Amém, irmã? Espero que tenha ficado claro, mas se não, pode mandar, a gente conversa também sobre isso, tá certo? Mais um texto, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mais um versículo. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus ou boas obras. Amém. Veja, esse texto de 1 Timóteo, ele vai tratando de alguns assuntos, ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem. O que é ataviar? Vestir, postar, traje honesto. Eu pergunto, existe traje que é honesto? Ou existe traje para pessoas honestas e para pessoas desonestas? E o que ele está tratando de honestidade e desonestidade nesse texto específico? O que é um traje honesto?
Traje honesto é aquele que não mostra o corpo, não deixa o corpo à mostra. Então nós estamos falando de uma roupa que ela não seja agarrada, justa, que está mostrando o corpo, uma roupa que não seja degotada, que está mostrando o seio, de uma roupa que por vezes ela é longa, porém ela é justa, então precisa ter um racho longo também, porque senão ele não dá para a pessoa caminhar, e aí ele acaba sendo desonesto, não porque o tecido é desonesto, mas é porque ele está deixando aparente, mostrando o corpo. Eu estou falando tanto para homem como para mulher, porque muitas vezes a gente vê, tem roupas, né, que a pessoa põe para ficar a barriguinha de fora, né? E às vezes a barrigona, inclusive, né? A barrigona de fora, mostrando acha que está sexy, mas está horrível, está feio, né? E não é para ser mostrado. E às vezes quando a pessoa acha que está bonito para o diabo, mas não para Jesus. Então, quando a gente olha isso, o que é um traje honesto? O que ele fala? Do mesmo modo, as mulheres se ataviam e os homens também. E traje honesto, que não deixe o seu corpo à mostra. A gente tem uma moda aí muito peculiar para os homens, né, que eles usam que a calça fica na metade, né, da bunda ali, para mostrar a marca da cueca. É desonesto, horrível, terrível. Não é para o servo de Deus. Isso aí é traje para pessoas que não aceitou Jesus ainda, que não entregou a vida para Jesus, tanto homem como mulher, evidentemente, estamos falando para todo mundo. Aqui ele tratando dessa forma, traje honesto, com pudor, né, pudor, vergonha, que não mostre a vergonha, e por vezes as pessoas perderam a vergonha, e por perder a vergonha parece que tudo está bom, e as pessoas costumam dizer hoje que a maldade não está naquele que mostra, está naquele que vê, percebam? Hoje é assim que diz, a maldade está nos olhos das pessoas, não estão naquele que está mostrando, mas não é isso que diz aqui a palavra de Deus, né? O traje honesto, com pudor e modéstia. O que é modéstia? Moderado? Ou simplicidade? Não tem aquela coisa suntuosa para chamar atenção, árvore de Natal que nós falamos aí, né? Uma vez surgiu uma roupa, não sei nem se existe ainda hoje, que parecia que a pessoa era enrolada para presente, né? Já viram uma roupa tão agarrada, enrolava assim, parecia que a pessoa estava embalada para presente, aquelas embalagens a vácuo, né? A gente fala assim, embalagem a vácuo, fica apertado, não é disso aqui que diz a palavra de Deus, é pudécia. E aí vem outra coisa, né? Não com tranças. E já me perguntaram isso algumas vezes, pastor, mas por que não pode trança? Porque quando eu olho na Bíblia está escrito assim, não com tranças. Por isso, né? Mas por que não pode? Porque está falando que não. Então você fala não com trança, quando tem uma placa assim, não ultrapasse, você vai ultrapassa, você está desrespeitando a lei, né? E aqui o que diz a Bíblia? Não com trança. Mas por que não? É porque está falando não, é só por isso. Quando falou não, é não. Então, mas não pode fazer nenhuma trancinha na ponta, porque a Bíblia fala que não. Se a Bíblia fala que não, qualquer um que fala que pode está indo contra a Bíblia. Então é só por esse motivo. Os irmãos podem ver aí, não com trança, com ouro, pérolas, vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, aquelas que professam que vai servir a Deus, as mulheres que declaram ser serva de Deus, que vão servir a Deus, que entregaram a vida para Deus, essas mulheres precisam ter uma vida diferente. Então a serva de Deus é diferente, por quê? Porque a Bíblia diz, é só por isso, irmãos, não é implicância de pastor, não é porque a gente acha que fica melhor assim, ou que poderia ser do outro jeito, é porque a Bíblia fala que não. Então quando a Bíblia fala que não, não, e por isso, somente por isso, né? Então eu acho que está muito claro aqui, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado também. Quero passar mais um assunto, as horas vão se esvaindo, né? Mas o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 3, versículo, eu não vou ler tudo porque ele menciona muitas coisas aqui, do 16 ao 24, mas eu vou ler só, acho que é o 16, se eu não me engano, profeta Isaías, capítulo 3, versículo 16. Irmãos que achar também, por favor, nos ajude.
na leitura. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo tiritar com seus pés. Muito bem, os irmãos podem ler o restante até o 24 em casa, mas eu vou parar por aqui. Diz assim que as filhas de Sião, né, se exaltam, andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. O que é um olhar impudente? Sensual, olhar sensual. Nós falamos agora há pouco de pinturas. Para que serve a pintura? Para se tornar sensual. E aqui ele observa, olha, elas andam, e nós vemos que aqui está condenando. Os irmãos podem ler que ele não está elogiando, mas o que seria feito com elas. E aí depois ele diz assim, que andam afetadamente ou afetuosamente, fazendo um tilintar. Outra tradução diz cascavelando, né? Fala cascavelando ali, cascavelando, né? Então, quando a gente olha aqui, o que ele estava falando? O que é cascavelando, tilintando, né? Fazendo esse barulho? A gente olha para cá, caminhando afetadamente, fazendo um barulhinho, a gente olhava para aqui, o que era que ele está tratando exatamente aqui? O que é isso? Ele está falando de salto alto, irmão, é isso aqui que ele está falando, né? E a gente volta para cá. Quantas pessoas que põem o tal do salto escarpão, né? Chama escarpão, que põe 15 centímetros, 13 centímetros, não sei quantos centímetros. Qual que é a intenção de um salto alto desse tanto? Para que serve? Para empinar, para ficar com o bumbum arrebitado. O que é isso? Sensualidade. Então aqui não serve para o servo de Deus, aqui nós vemos que estava sendo condenados, que estava fazendo dessas formas. Então nós estamos vendo aqui o servo de Deus, para que usa dessa forma? Não é desse jeito que diz a palavra de Deus, né? Então, pode usar salto, para quê? Qual que é o motivo? A maior parte das vezes que as pessoas usam um salto tão alto, especialistas dizem inclusive que faz mal até para a coluna, né? Mas para quê? Para que a pessoa torne mais sensual. Ele foi criado, o objetivo de ter um salto tão alto é para que a pessoa ficasse mais sensual. E o servo de Deus, ele deve ser sensual? Não, nós já vimos aqui totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus, né? Então não serve isso para o servo de Deus de forma nenhuma. Eu quero ler só mais um texto, né, que as horas vão se aproximando aqui das 9, nós precisamos encerrar. Tem outros aqui para ler, mas eu quero ler mais um aqui no livro de Tito. A gente vai fazer a leitura, que ele é bem autoexplicativa. Livro de Tito, no capítulo 2, versículo 1 ao 13, são 13 versículos, mas ele trata aqui de velhos, jovens, homens, mulher, trata com todo mundo aqui esses textos aqui, né? E a gente consegue concluir essa parte que nós estamos falando nesta noite. Tito 2, 1 ao 13. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves e prudentes, são na fé e na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, vésperas do bem. Para ensinar as mulheres novas a serem prudentes, amar seus maridos, amar seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados. Em tudo te dá exemplo por fé, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Exorta os servos que sujeite aos seus senhores e em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que
em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pegando do final, da mesma forma, o aparecimento do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o que é isso? O arrebatamento da igreja, nós encontrar com Ele. Para se preparar para o arrebatamento, Ele diz aqui para cima várias coisas que nós já falamos, né? Os velhos, para ser grave e prudente, são na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, igual dos homens também, que seja sério o seu viver como santas, não caluniadoras, né? Não fofoqueiras, não falando mal da vida dos outros, mestra do bem. Então, o que é mestra do bem? As mulheres mais velhas, segundo a palavra de Deus, têm também o dever de ensinar as mulheres mais novas, né? A serem prudentes, amar os seus maridos, ser boa dona de casa. Então, é tudo isso que diz aqui a palavra de Deus. Veja que fala para as mulheres mais jovens, para mais velhas, e ele aqui nas mais novas, serem prudentes, amar seus maridos, seus filhos, serem moderadas, castas. O que é castas? Puras. O que é pura? Tudo isso que nós já falamos aqui. Exorta o jovem, e os jovens também moderado, em tudo dá bom exemplo de fé, boas obras, na doutrina mostra incorrupção, e da mesma forma aqui que nós olhamos, irmãos, e aí lá terminando assim, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é concupiscências mundanas? Concupiscências, desejos carnais, mundanos. Então veja que tudo isso aqui, desejo mundano, não tem nada a ver com santificação, não tem nada a ver com servo de Deus. Então a gente olha para tudo isso aqui, a gente olha e vê que o que Deus quer de nós? Só santificação. Então essa preocupação de tomar bastante cuidado com roupas, né, que desagradam a Deus. A gente vê muitas vezes a pessoa está ali servindo a Deus, mas a sua aparência não parece com o servo de Deus. Ele precisa parecer, não basta, né, cantar bem, não adianta frequentar cultos, ele precisa também parecer com o servo de Deus, além de ser, ele precisa parecer. Muitas vezes a pessoa, mas eu sou, mas não parece, e precisa parecer. É isso que diz aqui a palavra de Deus, né? Esse é o texto que nós lemos, eu não vou ler, né, mas lá em 1 Coríntios 11:15, né, fala que a mulher ter o cabelo crescido é honroso, né? Então a gente volta, o que é o cabelo crescido? Crescido é quando ele cresce. E se cortar a ponta do cabelo? Ele não está crescido mais, sabia? Então, quando nós vemos lá que é o cabelo crescido, ele é quando ele cresce até onde ele crescer, até onde ele for. A partir do momento que corta, mas cortou só a pontinha do cabelo. Se cortou a pontinha do cabelo, nós vemos os versículos anteriores a respeito do véu, é a mesma coisa que cortasse o resto tudo, né? Mas a Bíblia fala que é indecente para a mulher. Então, mas o pastor, a igreja tal, disse que não pode cortar o cabelo. Não, o pastor não disse que pode ou que não pode. A Bíblia fala que ela tem que ter o seu cabelo crescido. Então, todas essas coisas aqui são coisas do porte do servo de Deus, que nós precisamos tomar cuidado para que nós possamos ver a glória de Deus, que Deus possa abençoar, derramar o seu poder, transformar a vida, salvar. Para que tudo isso? Para a salvação, o aparecimento do grande Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos falando a respeito disso tudo aqui, tem tudo a ver com a salvação. Tudo é para a salvação. É para ficar no mundo, para ficar por aqui, não precisa fazer nada dessas coisas. A Bíblia fala que Deus ele vem buscar um povo seu zeloso, né? Especial de boas obras. Ele não fala que vem buscar todo mundo, vem buscar um povo diferente. E essa questão do povo diferente não está falando de placa religiosa de forma nenhuma. É pessoal, porque na igreja tal, igreja não vai salvar ninguém. O único que salva é Jesus Cristo através da nossa santificação, de nós nos purificarmos, conforme nós lemos aqui nesta noite. Amém? Sim.
É que assim, quando foi feito as traduções, né, para o português, são palavras que elas são parecidas. Então, quando a gente olha nessas palavras parecidas, você pegar a trança, você pegar o frisado, você pegar o esticado, elas são tudo parecidas, que acaba dando tudo a mesma coisa. Então, da mesma forma que não pode a trança, não pode o frisado, não pode o esticado. Por que que não pode? Porque a Bíblia está falando que não. Para a gente olhar no sentido bíblico, eu diria para você até mais. Eu diria assim, olha, o sentido bíblico é o seguinte: não mude o que Deus fez. Deus te deu o cabelo liso? Usa ele liso. Deus te deu enrolado? Usa ele enrolado. É isso que a Bíblia fala aqui. Por quê? Porque Deus te deu desse jeito, né? É isso que a Bíblia fala. É um bruto. Ele não amou a repreensão. Então, aquele que não ama a repreensão, ele acaba sofrendo dano por não obedecer aquilo que foi dado. Então, muitas vezes a pessoa tem assim, mas a pessoa ele foi lá, cortou a ponta do cabelo, o pastor não pôs fora da comunhão. Tá, irmão, tudo bem, o pastor não pôs fora da comunhão, mas Deus está vendo. A pessoa foi lá e fez isso, o pastor não... Mas Deus está vendo. A nossa preocupação, o temor aqui, é dado sempre a Deus, não é o pastor. O pastor, diz a palavra de Deus, que ele vela, ele cuida, como que ele tivesse que dar conta. Não é que ele tem que dar conta, o pastor vai ter que dar conta. Ele vai dar conta se ele não falou, e ele tem a obrigação de falar. De obedecer, cabe a cada um de nós. Por isso que a Bíblia fala, o reino dos céus ele é ganhado à força. Cada um precisa esforçar. Perguntaram para Jesus, Senhor, são muitos que se salvam? Diz assim, porfiai, esforçai, por entrar pela porta estreita, apertada, porque muitos não vai entrar, irmãos. Então, você que precisa cuidar da sua salvação. O texto que nós lemos ali, lembra, os irmãos, lá no início, 2 Coríntios, purifiquemo-nos. Eu me purifico, o irmão se purifica, a irmã se purifica, cada um de nós nos purifiquemos para quê? Para a nossa salvação. Eu sei que todos nós que estamos aqui, nós não estamos aqui só para passar alguns dias na presença de Deus, que é maravilhoso. Mas, além disso, nós estamos aqui para que um dia todos nós possamos estar junto com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém?